Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém? Depois de quase 50 dias, numa outra missão da Igreja do Senhor, é muito bom estar de volta. Muito bom estar de volta junto com a minha família. E bom estar de volta aqui na família de Jesus Cristo, que se reúne no Guanabara, que é a minha família. A Igreja de Cristo, lá em Simonésia, Minas Gerais, alguns aqui, talvez para alguns seja a primeira informação que está recebendo sobre a Igreja de Cristo, lá em Simonésia, Minas Gerais. É uma congregação que fica a 950 quilômetros daqui, no leste de Minas, e onde nós passamos, eu, a Nívia e a Giovana, esse período agora de dezembro e janeiro, com a igreja lá, uma missão aqui da congregação do Guanabara, que já faz aproximadamente uns 10 anos, aquela congregação. Ali atrás tem um painel que tem algumas fotos, depois, se você ainda não conhece, pode ver lá. A Igreja de Cristo em Simonésia envia saudações à igreja aqui e agradecimentos a todos os irmãos e irmãs pela cooperação que tem dado no trabalho do Senhor naquela região de Minas Gerais. Então a igreja envia saudações e agradecimentos a todos. Eu quero agradecer a igreja aqui em Campinas quero fazer esse agradecimento em nome da minha família lá em Simonésia, minha família de sangue, da minha mãe, e agradecer à igreja aqui pelas orações, em favor do meu pai, que descansou dessa jornada terrena, faz 9 dias, e também agradeço, todos nós, nossa família, agradecemos as mensagens que vocês enviaram, nos sentimos com certeza encorajados e confortados, sabendo que vocês todos estavam orando por nós. Obrigado, agradecemos o carinho de todos. A missão com a Igreja do Senhor Jesus, lá em Simonésia, em 10 anos, acredito que desta vez foi a mais desafiadora de todas. Ou uma das mais desafiadoras de todas as missões que nós fomos, eu e minha esposa. Essa creio que tenha sido uma das mais desafiadoras para nós. Obrigado ao Senhor Jesus pela promessa que Ele tem cumprido na minha vida, quando Ele fala que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Sou grato a Deus pela minha esposa Nívia, que de uma forma maravilhosa esteve não só ao meu lado, mas da minha mãe, meus irmãos,
Obrigado ao Jesus por estar cumprindo essa promessa na minha vida, e creio que tem cumprido na vida de muitos aqui também. Quem encontra uma esposa, encontra uma bênção do Senhor, recebe uma bênção do Senhor. Foram muitos desafios, tanto espirituais quanto físicos. A igreja lá em Simonésia, juntamente com valorosos irmãos que ali congregam, tivemos que combater nesse período a astúcia de Satanás, que com muita sutileza, como diz a palavra de Deus, conseguiu seduzir e arrastar 3 irmãos para o mundo. E infelizmente esses 3 irmãos deram ouvido à astúcia de Satanás, por mais que nós estamos sempre unidos, pedindo a Deus que isso não aconteça. Foram dias difíceis para tratarmos esses assuntos na igreja lá, mas necessário. Mas infelizmente, 3 destes preferiram os prazeres deste mundo, ao invés das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas em tudo Deus age. Em tudo Deus age. E lá os irmãos sabem, e nós também sabemos, desde quando Deus formou a nação de Israel, formou a sua igreja, há 2000 anos atrás, nós sabemos que na igreja, não são todos que vão suportar a sã doutrina, mas feliz aquele que continua firme na caminhada com Cristo. Apesar disso, a igreja lá continua firme, com famílias fortes, famílias lutando pelo Evangelho, porque sabem que Deus age em tudo. Em tudo. E esses irmãos e irmãs que estão lá, estão firmes na rocha. Como nós cantamos aqui agora, eles estão como os montes de Sião, que não se abalam, e estão firmes na igreja do Senhor. Foram muitos os desafios, devido às fortes chuvas, que provavelmente vocês ouviram nos noticiários, devido às fortes chuvas, deslizamentos de terra, e também a minha postura como um cristão, que precisava e precisamos honrar nosso pai, nossa mãe aqui nessa terra, e devido a tantas coisas que aconteceram, chuvas, porque a congregação da Igreja de Cristo em Simonésia, ela fica a 8 quilômetros da cidade em estrada de chão. Então, devido a essas chuvas, se eu tivesse lembrado de tirar uma foto do meu carro, vocês iam pensar que eu estava fazendo um rally em algum canto desse mundo, porque não tinha cor mais o carro, tanto por dentro quanto por fora. Mas devido a tudo isso e os cuidados que eu precisei ter com o meu pai durante esse período, nós não tivemos, desta vez, uma semana de estudo que normalmente nós fazemos no prédio da igreja. Num dos finais de semana, era impossível transitar nas estradas. Eu e a Nívia, no domingo, nós falamos, nós vamos congregar. No dia anterior, a cidade estava alagada. No sábado, no domingo, falei, Nívia, nós vamos congregar. E nós começamos a subir a ladeira com o carro, e o trator da prefeitura tinha acabado de passar, livrando as estradas, porque de um lado montanha desabando, do outro lado a montanha desabada.
Mas o Senhor nos guardou e nós fomos lá, congregamos e vimos muitas tragédias na zona rural de Simonésia. E devido a tudo isso, nós não tivemos os estudos que nós normalmente fazemos, mas em tudo Deus estava agindo. Ainda com relação à igreja, em meio a todas essas situações, consegui colocar em ordem, junto com os irmãos, toda a parte de documentação da igreja que precisava ver, CNPJ e tudo, e graças a Deus fizemos o que precisava em meio a tudo isso. Foram dias difíceis naquelas estradas, deslizamentos de terra eram constantes. Nosso irmão Adinésio e Mariledes, casal rocha da igreja também, a poucos metros da casa dele, houve um deslizamento de terra. Um casal de idosos e uma jovem de 15 anos que tomava conta deles, foram soterrados, né? Parece que passou até no Fantástico, foram soterrados. O nosso irmão Adinésio foi lá ajudar a socorrer, e foi ele que ajudou a tirar aqueles corpos. Próximo do prédio da igreja, a uns 500 metros do prédio da igreja, um outro deslizamento de terra levou uma casa, onde um senhor que cuidava da sua esposa, que era deficiente. Era 1h da manhã aproximadamente, os deslizamentos de terra pegou a casa e foi arrastando a casa com tudo. Ele conseguiu sobreviver com barro até a cintura, conseguiu perceber uma mão pegando no pé dele em meio aos escombros. Era a esposa dele, que ele conseguiu tirar dos escombros. Imagina, de noite, chovendo, dentro de uma lama, tudo escuro, mas eles conseguiram sobreviver. E a igreja lá em Simonésia tem ajudado a essa família lá, de certa forma também. Foram muitos os desafios, 40 dias que eu estava dormindo na casa dos meus pais e acordava no hospital a 30 quilômetros de outra cidade por causa do meu pai. A gente não sabia onde eu dormia e onde eu acordava, né? A gente não sabia o dia seguinte aonde que a gente iria. Estava sempre espiritualmente pronto, mas o corpo cansa. O último desafio de tantos, estava pronto para vir para Campinas, não nessa sexta-feira, na sexta-feira, não nessa que passou, mas na outra sexta, 2h30 da manhã, de sexta para sábado, eu, a Nívia, a Giovana, com a carretinha, o carro pronto para sair, 2h30 da manhã, fiz uma oração com meu pai, ele estava na cama, estava vindo para Campinas com o coração apertado, porque eu sabia as lutas que a minha irmã, minha mãe iriam enfrentar, que meu pai ainda estava na cama, precisando de todos os cuidados, tudo feito na cama, vindo com o coração apertado, 2h30 da manhã. Pego a estrada. Ando uns 3 quilômetros, estou escutando um barulho na roda. Ando mais um pouco, resolvo parar. 5 quilômetros da cidade que eu andei. A roda da carretinha estava, por causa das chuvas, as madeiras da carretinha incharam, grudaram nos pneus. Eu não tinha percebido, só percebi quando o carro começou a andar. Nós já estávamos 5 quilômetros da cidade. Tinha ferramenta para talvez fazer um improviso e continuar a viagem, mas algo estava dizendo, não vai. E eu voltei. Volto para casa, 4h30 da manhã, mais ou menos, já 3h30 para 4. Chego
não acordei a minha mãe, que estava dormindo, para ela não se assustar porque que eu voltei tão cedo. Ela estava no quarto, deitado, meu pai deitado na cama, que a gente fazia os cuidados. Eu e mais a Nívia dormimos para acordar de manhã, arrumar a carretinha e pegar a estrada. 7 horas da manhã, a mamãe abre a porta do quarto. Ela assustou comigo, mas me gritou, vem aqui rápido. Papai estava acabando de morrer. O Senhor estava agindo, porque por mais que o nosso egoísmo queremos perto, mas foi muito sofrimento. E o Senhor estava agindo em tudo. Pude estar naquele momento com a minha mãe, dando o consolo, o conforto. Ele morreu dentro do quarto. E o Senhor sabia que a minha mãe precisava de mim naquela hora. Fomos arrumar as coisas do velório. À tarde, o nosso irmão Pedro, da igreja lá em Simonésia, chega lá no velório, acabou de saber que uma tia dele havia morrido também. E passamos ali, fizemos tudo, e graças ao Senhor, pegamos a estrada no domingo à noite, uma viagem difícil dessa vez, gastamos 24 horas, muita chuva, de lá para cá, trânsito, desvios, mas o Senhor em tudo estava agindo. A palavra de Deus fala que nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age. E a palavra começa dizendo, sabemos. Nós sabemos disso. Se não sabia, mas sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, de acordo com o propósito. Em tudo isso, Deus agiu. A igreja do Senhor, hoje lá em Simonésia, os irmãos reuniram-se e convidaram um dos nossos irmãos, chamado Luiz, um jovem, 27 anos, com uns 2 anos aproximadamente, que se batizou, porém, dedicadíssimo à palavra do Senhor. Muito dedicado, tem mostrado um crescimento espiritual muito grande. Enquanto alguns abandonam, Deus está agindo para fortalecer a igreja, com um irmão que assumiu a responsabilidade de ser um evangelista naquela congregação, e os irmãos reconheceram ele, fizemos uma oração, reconhecendo ele, como um evangelista naquela congregação, para trabalhar junto com os irmãos. Em tudo o Senhor estava agindo. Eu saí daqui de Campinas, nós saímos com a carretinha, talvez alguns viram a foto, o Ministério de Benevolência aqui, da congregação do Guanabara, preparou tantas roupas, sacos de roupas. Quem viu a foto da carretinha, estava dessa altura aqui, ó, de sacos de roupas que normalmente nós levamos para Simonésia, para poder distribuir para os irmãos, e desta vez nós queríamos fazer uma campanha de doação de roupa, trazer várias pessoas no prédio, mas com tudo isso que estava acontecendo, não conseguimos fazer. As roupas estavam guardadas, até que eu estava no penúltimo domingo, que nós estávamos vindo embora, e pensando sobre o que iria fazer então, quando iria fazer a campanha, o Senhor iluminou a mente da Nívia, a levantar a mão. Por que não usamos essas roupas para as pessoas que sofreram essas tragédias aqui? E todo mundo deu glória a Deus.
O porquê que as roupas não foram distribuídas antes. Porque elas estão lá agora, vai ser atendida as pessoas que sofreram aquelas tragédias, aquelas roupas vão ser distribuídas por toda aquela região. Em tudo o Senhor age. Tudo o Senhor coopera para o nosso bem. O Senhor agiu, livrando o meu pai de tanto sofrimento. Quem já lidou com pessoas em casa, com tratamento, tudo feito na cama, banho, tudo, entende o que eu estou falando. Já não tinha mais medicamentos fazendo efeito, nada. Ele precisava descansar dessa jornada terrena. E o Senhor agiu no momento certo. Em tudo o Senhor agiu. Agora, por que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? O texto aqui diz, no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 28, fala que foram chamados, aqueles que, sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós temos um propósito nesse texto aqui. Nós temos o propósito de sermos de acordo, conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós temos o propósito, Deus colocou esse propósito ao nos chamar por meio do Evangelho, Ele nos colocou o propósito de sermos a imagem de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para este objetivo, de sermos a imagem de Jesus Cristo. E em todas as coisas, Deus vai agir para que nós possamos atingir esse propósito. Nas lutas, nos desafios, nas estradas. O que Jesus fazia? Jesus mostrava confiança em Deus. Jesus mostrava às pessoas, mesmo todo desabando ao seu lado, Jesus dava conforto para as pessoas. Jesus, em todos os desafios que ele passava, Jesus tinha sabedoria ao lidar com as situações. Jesus tinha força, em tudo sabia louvar e dar graças ao Pai. E é este o nosso propósito. Em todas as coisas que Deus está agindo, para nós atingirmos o propósito de sermos a imagem, a semelhança de Jesus. Nos desafios, nos desastres, nós que queremos ser a imagem de Jesus, não podemos nos apavorar. Precisamos ter a sabedoria de Jesus, a imagem da sabedoria de Jesus, a imagem da força de Jesus, consolar. Em tudo Deus age com propósito de sermos a imagem de seu Filho Jesus. E eu sei que cada um de nós aqui temos histórias como essa que eu falei aqui agora. Cada um de nós temos grandes desafios nas nossas vidas. Temos muitos desafios na nossa vida. E Deus está agindo ali para que você, irmão e irmã, seja dentro desses desafios a imagem de Jesus Cristo. Seja a força de Jesus para as pessoas ali. Seja o consolo de Jesus para as pessoas ali. Deus está agindo
para que você tenha a imagem de Jesus dentro de cada um desses desafios. Que bom que nós temos isso. Que bom que nós temos esse modelo para seguirmos, que é Jesus Cristo, dentro desses desafios. A nação de Israel provavelmente ouviu muitas vezes aquilo que nós cantamos aqui agora. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Assim era Jesus aqui nessa terra. Ele confiou tanto no Pai, que ele foi para aquela cruz ser morto por nós pecadores, porque confiava que ele sairia daquele túmulo e viveria como de fato hoje vive. E todos aqueles que também confiarem no Senhor, todos aqueles que souberem e deixarem que Deus possa agir na sua vida, é com esse propósito, para que sejamos a imagem de Jesus, para todas as pessoas que estão em nossa volta. Vamos falhar, porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar, mas é esse o propósito pelo qual Deus está agindo em todas as coisas, para que sejamos a imagem de Jesus, para todos os que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, a podermos seguir firmes nesta caminhada, confiantes que Deus está agindo em tudo, mas com propósito de sermos a imagem de Jesus Cristo. Que bom, estou vendo esse prédio hoje praticamente cheio de pessoas com o coração confiante em Deus. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui nos visitando e que ainda não entende todo esse agir de Deus e essa imagem de Jesus Cristo. Eu quero fazer um desafio para você. Abra sua Bíblia para 2 Coríntios. Abra sua Bíblia para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Olha que interessante essa passagem. 2 Coríntios 3. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E eu quero fazer esse desafio para você que está aqui, que ainda não tomou a decisão de se entregar para Jesus Cristo, para ser transformado à imagem e à semelhança dele. Isso começa quando o Espírito Santo, diz o texto, está dentro da nossa vida. E o Espírito Santo começa a agir quando nós damos o bom testemunho de Jesus Cristo, cremos neles e descemos nas águas do batismo. E se você não fez isso ainda, venha conversar comigo, para que você sinta essa transformação do Espírito Santo em você, na imagem de Jesus Cristo, para que em todas as coisas você possa perceber que Deus está agindo. Vamos orar. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, com o propósito de sermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso exemplo de vida. Obrigado, Pai, por nos conceder a sua misericórdia e fazer habitar em nós, através do batismo, o teu Espírito Santo,
para que essa transformação, a imagem e semelhança de Jesus, seja completa. Muito obrigado por todos os desafios que passamos e que possamos deixar o Senhor agir para atingirmos esse grande propósito de sermos a imagem e semelhança de Jesus. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.